A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Orar, repreender todo mal, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Todos os dias precisamos de Deus. Precisamos do fortalecer de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus. Precisamos da presença de Deus todos os dias. Somos totalmente dependentes de Deus, dos livramentos, dos milagres, da cura, da libertação, do transformar de Deus. Todos os dias precisamos de Deus. Por isso que nós buscamos a presença de Deus, por isso que nós oramos sem cessar, porque nós precisamos de Deus, do falar com Deus, do ter comunhão com Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Buscamos a presença de Deus. Oramos pelas nossas famílias, pelo Brasil, pelas nações. Oramos pela paz na terra, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz nas igrejas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que, amados? Porque infelizmente muitas nações, na grande maioria, não existe uma união, comunhão, e não existe também aonde muitos não têm uma ideia, um pensamento de ter tudo em comum. A igreja primitiva, eles se reuniam, buscavam a Deus, oravam, repartiam pão, tinham tudo em comum. Hoje nós vemos cada nação religiosa tendo a sua visão, o seu pensamento religioso. O que pode ser certo em uma, pode ser errado em outra. O que pode ser pecado em uma, pode não ser pecado em outra, conforme as decisões dos dogmas religiosos, das regras internas, das regras de cada denominação religiosa. Nós temos religiões que têm ensinamentos contra a palavra de Deus. Como pode assim? Muitos vão dizer, mas como assim, pastor? Uma igreja que se diz de Deus, que se diz de Cristo, tendo ensinamentos condenados pela Bíblia. Assim nós vemos algumas denominações que se dizem cristãs e evangélicas, que elas têm o ensinamento idólatra. A idolatria, ela é tanto condenada no Antigo como no Novo Testamento, uma prática condenada pelo Deus de Israel. Mas nós vemos em algumas nações a veneração, a adoração a ídolos, imagens, esculturas, a amuletos, objetos e a entidades. Em várias denominações, nós vemos também várias práticas que nasceram no ocultismo,
no satanismo, na bruxaria, com a prática do círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado, práticas que vieram da idolatria, do ocultismo, da superstição, e foram introduzidas em várias denominações religiosas, e são cultuadas, veneradas e praticadas. A Bíblia nos ensina que devemos buscar as armaduras de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que o reino dividido não subsistirá. Amados, para que nós vamos buscar uma prática que nasceu no satanismo e na bruxaria para trazer para dentro da igreja? Qual o motivo? Qual a necessidade? Para quê? Para que a igreja vai copiar o gnóstico, a bruxaria, a feitiçaria, o satanismo? Quantas igrejas hoje imitando os gnósticos, os emos? Para que motivo? Para qual edificação? Alguns vão dizer: ah, pastor, nada a ver. Nada a ver. Amados, este nada a ver está destruindo muitas denominações religiosas. Este nada a ver está destruindo vidas. O dizer nada a ver para o pecado é ir contra a palavra de Deus, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que o reino dividido não subsistirá, e que devemos buscar as armaduras de Deus. E a luz não tem comunhão com as trevas, uma prática que nasceu nas trevas. Não tem comunhão. Deus não precisa do diabo. E nós não precisamos do diabo. Nós precisamos de Deus, o Deus da luz. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o príncipe da luz, e esta luz foi enviada ao mundo para se dissipar, para dissipar as trevas, não para se unir com as trevas. Quando uma igreja evangélica cristã traz uma prática do ocultismo para dentro da sua denominação, ela está se unindo com o ocultismo. Quando uma igreja traz uma prática da idolatria para dentro da sua denominação religiosa, ela está se unindo com a idolatria. Isto é algo lógico. Quando a igreja traz uma prática do ocultismo, ela está se unindo com o ocultismo. E a luz não pode ter união com as trevas. Isto é bíblico. Se a pessoa quer dizer nada a ver, o problema é dela, diz o que quiser. Cada um vai ter que responder pelas suas palavras inúteis. Cada um vai ter que responder pelas suas más escolhas. Toda escolha irá provocar uma consequência. E quantas consequências. Hoje nós vemos igrejas evangélicas fazendo bustos de seus líderes. Uma igreja centenária hoje homenageou o seu líder com uma imagem, um busto, uma estátua. Aí muitos vão dizer: mas não é para adorar, pastor, é simplesmente para
elogiar, lembrar os bons trabalhos, homenagear um homem de Deus. Amados, quantos exemplos tem no Antigo Testamento que foram criados esculturas e as pessoas acabaram adorando esta escultura? Exemplos de pessoas que têm imagens, ídolos e se ajoelham perante elas, pedem para elas interceder por elas perante Deus. Exemplos clássicos, a idolatria clássica. Aí uma igreja evangélica, conhecendo a verdade, vendo os exemplos, está relatado na Bíblia várias situações para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Por que a Bíblia não escondeu os erros? Para que nós venhamos ver e não imitá-los. Aí vai uma igreja e tenta imitar os erros. Alguns pastores vão dizer nada a ver. Para que imitar os emos, os gnósticos? Hoje nós temos uma febre de algumas nações pintando os seus templos de preto. Alguns vão dizer, nada a ver, pastor, a cor não interfere em nada. Mas qual o motivo? Qual a edificação? Qual o propósito? Isto precisa ser perguntado. Qual o propósito de pintar a igreja toda de preta? Porque nós vemos que este costume tinha os emos, os gnósticos, pessoas do ocultismo, do mundo ocultista, que pintavam. Eles tinham o motivo deles. Mas qual o motivo da igreja do Senhor Jesus Cristo? São perguntas a serem respondidas. Não dizer nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver isso, nada a ver aquilo, nada a ver aquilo outro, nada a ver aquilo outro. Quando viu a igreja está contaminada do nada a ver. Quando viu está ali venerando a objetos, a amuletos, a ídolos, a imagens, a círculos, corrente, sessões, vai acumulando nada a ver até chegar o tudo a ver. Igrejas que eram bênção hoje, imoralidade, idolatria, escândalos e mais escândalos. Por quê? Porque vai haver o joio no meio do trigo. Mas se nós olharmos as proporções de escândalos em várias denominações religiosas, multiplicou muitas vezes. Por quê? Por causa do nada a ver. O nada a ver está destruindo igrejas. Eu não estou falando em guardar costumes, de dizer que costume do Antigo Testamento é doutrina. Doutrina é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ensinamento dos apóstolos, não ensinamento do Antigo Testamento, o observar roupas, alimentos, dias, pagamentos. Isto não é doutrina. A minha igreja tem doutrina. Amados, a igreja tem que ter santidade, a igreja tem que ter temor a Deus, a igreja tem que ter respeito ao Deus de Israel, temor ao Deus de Israel. É isto que a igreja tem que ter, obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ter.
Não adianta a pessoa dizer que eu tenho costume, mas várias práticas condenadas por Deus. A falta de amor, a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de ajudar o próximo. Tem pessoas que vão em denominações que, se a pessoa não é daquela denominação, ela é um mundano, um desigrejado, um desviado, um endemoniado. Tem pessoas que perderam o entendimento da palavra e só seguem no seu líder religioso. Pastor, tem que obedecer os vossos líderes, pastores, mas obedecer na palavra. Obedecer na palavra, amados. Se o pastor começar a ensinar ensinamentos que não vêm dos ensinamentos de Jesus, caia fora. A própria Bíblia diz: separe-se do meio dos pagões. O que é um pagão? Hoje nós vemos o paganismo misturado com o cristianismo. Pessoas falando em Deus, pessoas falando em Jesus, mas ali tem o ocultismo, mas ali tem a idolatria, mas ali tem a superstição, ali tem o misticismo gnóstico, emo. Existe uma misturança. Não é mais uma igreja cristocêntrica, é uma igreja pagã cristã. Tem o círculo, correntes, sessões, descarregos, paganismo. E aí falam em Jesus, em Deus, na Bíblia, cristianismo, que vem de Cristo. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Cristianismo é ensinamento de Cristo. Cristianismo não é ensinamento religioso. Hoje muitos consideram o cristianismo violento. O cristianismo não é violento. Violento foram algumas religiões, onde a religião romana matou milhões de pessoas, perseguindo na Inquisição, aonde não aceitava o jeito dela, pessoas perdiam a sua vida. Mas não era Cristo que mandava matar, era eles que queriam fazer isto, usando o nome de Cristo, usando o nome de Deus em vão. Quer saber o que é usar o nome de Deus em vão? É fazer maldades conforme a sua vontade, fazer erros e pecados conforme a sua vontade, usando o nome de Deus para se defender. Igrejas que ensinam a idolatria usam o nome de Deus em vão, que usam o ocultismo, que usam a superstição mística, usam o nome de Deus em vão. Igrejas supersticiosas usam o nome de Deus em vão. Quer usar o nome de Deus para defender as suas práticas religiosas. Esta palavra está dura, pastor, mas precisa. Quantas nações religiosas estão se perdendo, estão naufragando. É preciso ouvir uma palavra para resgatar vidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não existe outra verdade. Jesus é o único Salvador. Não existe no céu, nem na terra, nem em qualquer outro lugar a qual o ser humano possa ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Pode-se falar o que quiser, mas estas verdades não tem como negar. Você quer ser salvo? Você quer morar no céu? Você quer ter um encontro com Deus? É preciso aceitar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Esta é a verdade. Que Deus venha abençoar a todos. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos. Que Deus venha nos cobrir debaixo da sua proteção, dos seus livramentos. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Que Deus continue derramando a sua presença, derramando a sua graça, a sua misericórdia. Que Deus continue abençoando vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não podemos parar de orar, orar sem cessar, estar em constante oração e clamor com o Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.